Oi, pessoal! Vamos à nossa aula de português agora. Hoje nós vamos dar uma continuidade à gramática, mas também trabalhando ortografia, né? Nós temos visto na gramática ultimamente adjetivo e locução adjetiva, né? Hoje vamos dar uma revisão um pouquinho adjetivo, só para a gente tirar as possíveis dúvidas que ainda ficaram, né? Até porque há uma confusãozinha aí entre locução, adjetiva, adjetivo, mas que é a mesma coisa, só a forma de apresentação que é diferente. Lembrando que adjetivo é a palavra que dá característica ao nome. E nome é o substantivo, né? Nome é um objeto, é um nome de pessoa, seja próprio, comum, seja simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto. Né? Lembra que eu falei para vocês que existe uma classificação enorme de substantivo, né? Substantivo é toda e qualquer palavra que dá nome aos seres. Esses seres podem ser seres no geral ou seres em particular, em específico. No caso, são os nomes próprios de lugares, de pessoas, nomes que nós damos aos animais, tá? Então, só para recapitular, substantivo é o nome, adjetivo é a característica do nome. Agora, o adjetivo, ele pode se apresentar com uma palavra apenas ou com auxílio de outra palavra, né? Então, quando eu digo amor materno, amor é o nome de um sentimento, né? É um substantivo, tá? Inclusive é um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque amor se demonstra, né? Amor você consegue sentir, mas não toca, tá? Você não é nada concreto, é abstrato. Então, se eu digo amor materno, materno é a característica desse amor. Então, materno é o adjetivo, tá? E o que quer dizer amor materno? Amor de mãe. Então, se eu troco a palavra materno por de mãe, aí nós temos duas palavrinhas, não é? É uma locução adjetiva. Não deixa de ser a característica do amor, continua sendo. É como se eu pudesse substituir. Tanto eu posso falar amor de mãe, como eu posso falar amor materno, tá? Eu não posso falar amor de mãe materno, não é? Porque aí eu estaria sendo redundante, estaria utilizando o mesmo adjetivo para o mesmo substantivo. A tia pode ter mais de um substantivo ou mais de um adjetivo na frase em relação àquele substantivo? Pode, né? Mas se eu já estou dizendo que o amor é de mãe, eu não preciso dizer amor materno de mãe, amor paterno de pai. Ou eu digo amor paterno ou amor de pai. Se eu digo amor de pai, esse de pai, engraçado, né? Que pai seria um substantivo, se eu utilizasse o nome. Mas aí eu estou caracterizando o amor. Então, existem substantivos que podem se transformar em adjetivo. Vai depender da forma de apresentação dele. Então, se eu digo pai, só pai é substantivo. Mas se eu estou caracterizando o amor que é de pai, então esse pai já não é mais substantivo. Aí ele está sendo característica. E o substantivo, que é o nome no qual estamos falando, é o amor. Então, amor de pai, amor paterno. Então, paterno, adjetivo. De pai, locução adjetiva. Só que para vocês entendam mais uma vez que há uma diferençazinha de locução adjetiva para adjetivo, mas na forma de apresentação. Mas tem a mesma função, que é dar característica ao nome, certo? Ok? Então, vamos entender isso. Quando que uma palavra é substantivo? Quando ela representa algo ou alguém.
quando uma palavra dá característica ao nome, né? Quando uma palavra é adjetivo, quando ela dá característica, qualidade sobre aquele nome, certo? Então, hoje nós vamos continuar vendo um pouco de adjetivo, que faz parte da gramática, e a ortografia com a terminação oso, porque aqui esse S tem som de Z, não é? E osa. Por que esse S tem som de Z? Porque ele está entre vogais, né? Se fosse um S dobrado, um SS, se fosse o SS dobrado aqui entre vogais, então ele teria o som de S normal. Aquele som do S no começo da palavra, tipo sapo, sacola, sino, né? Então, aqui nós pronunciamos com o som de S normal, osso. Mas quando o S, ele vem sozinho, sem ser dobrado, e entre vogais, como aqui, ó. Então, esse S, ele vai ter som de Z, tá? Então, ortografia é a forma de escrever corretamente as palavras, né? Eu digo oso ou osa, eu não posso escrever osso, nem ossa, tá? E aqui a gente tá falando sobre terminações de algumas palavras que elas se transformam em adjetivo, tipo, são substantivos e que quando a gente acrescenta no final dessas palavras oso ou osa, ela se transforma em adjetivo, certo? Então, elas saem daquele papel, daquela função de dar nomes para dar característica. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ler um texto, tá? Esse texto tá no livro de vocês e se chama Palmeira da Praia. Depois que eu ler o texto, eu vou destacar aqui algumas palavras para ilustrar isso que eu acabei de falar, tá bem? Palmeira da praia, sacudindo as folhas, com gestos graciosos, nervosa, palmeira, nervosa, graciosa, escondendo o rosto com verdes rubores, ao vento que passa. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto, que tem uma ilustração, tá? Ok? Esse texto é de Henrique Lisboa, Luz da Lua, é onde foi retirado esse texto. São Paulo, editora Moderna, no ano 2006. Então, veja, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente observa muito texto e ilustração. Principalmente porque há algumas perguntinhas aqui que vão ser feitas dirigidas a esse texto, requer que vocês observem toda a apresentação do texto. Isso inclui a ilustração, tá? E vocês vão associar aí, né, a questão do texto e a imagem. A imagem ao texto que nós chamamos de linguagem verbal e linguagem não verbal, mas que ambas se complementam, elas se completam, certo? Então, eu vou tirar desse texto algumas palavras para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês sobre essa terminação, oso e osa. Inclusive, no próprio texto, ela está destacada em negrito. As palavras são graciosos, nervosa, e graciosa no feminino e no singular. Então, veja, graciosos tá no masculino e no plural, né? Indica gênero masculino e mais de um. Nervosa, feminino, singular.
graciosa, também feminino e singular. Se você for ao texto, você vai ver que a palavra graciosos está se referindo a gestos. Gestos graciosos, né? Claro que esse texto aqui está, tudo que está se falando é sobre a palmeira. Se eu fosse me referir que a palmeira era graciosa, então eu não iria utilizar o adjetivo, né, no masculino. Seria no feminino, porque palmeira é feminino, tá? Como é que eu sei que palmeira é feminino? Porque se eu for me referir a ela, eu vou usar o artigo a no começo, antes da palavra, a palmeira, certo? Então, mas aqui, graciosos está se referindo à palavra gestos. Então, gestos aí é um substantivo. E graciosos é a característica desse gesto, tá? Por isso que é graciosos, é adjetivo. Nervosa. Aí quando diz com gestos graciosos, nervosa palmeira. Agora sim, está se referindo à palmeira, diretamente a ela. Por isso que está no feminino. E aí depois fala graciosa, nervosa, graciosa. Isso quer dizer o quê? Embora nervosa, mas graciosa. Aí, nesse caso, é um texto poético, né? Em que o autor do texto, ele brinca com as palavras. E aí, vai depender da nossa interpretação, tá? Nesse caso, nervosa, graciosa, são adjetivos diretamente ligados à palmeira. Nervosa e graciosa. Já graciosos está diretamente ligado aos gestos da palmeira, né? E como é que ela faz esses gestos nervosos e graciosos? Ela sozinha se mexe, né? Não. Aí vem a questão aqui dos ventos, ó, escondendo o rosto com verdes rubores ao vento que passa. Então, aí já vai entrar um pouco na interpretação textual, compreensão de texto, certo? Tem umas questões aí que são bem relevantes sobre isso, vocês vão refletir e pensar direitinho, ler quantas vezes for preciso para entender. Observa a imagem, que é muito importante, nos ajudam a entender um pouco a ideia do autor, o pensamento do autor sobre esse texto, né? Como é um texto meio poético, assim, lida com significados de palavras dentro de um contexto até próprio do autor, né? Do pensamento do autor. Então, vai exigir da gente que a gente possa, sim, ter uma compreensão maior de leitura, uma visão maior de mundo também, tá? E aí tem a palmeira, ela, né, assim, com as folhas ao vento, né? Eu acho que também tem muito a ver com o que fala no final, escondendo o rosto, né? Como se as folhas das palmeiras fossem os cabelos, né? Então, com esses ventos, né? Ela baixa, assim, um pouco, esconde o rosto. Então, tô dando uma indicação, assim, do que poderia ser a ideia do autor, mas que vocês possam buscar nisso, de forma, assim, bem independente, na leitura de vocês. E o que eu vou querer é isso, né? Que vocês possam responder essa parte aí de interpretação de acordo com o seu entendimento, tá? Voltando aqui aos adjetivos e com as terminações, vamos observar aqui, ó. Oso, osa, osa, né? Se eu tiro essa terminação, eu posso me perguntar assim, gracioso vem de que palavra? Vem de graça. Nervosa vem de que palavra? Nervo. Certo? Não vamos dizer que é nervoso, gente. Nervoso seria no masculino, né?
Então, nervosa ou nervoso, se fosse no masculino, vem de nervo. Nós estamos aqui procurando ver qual é a palavra de origem. Então, gracioso ou graciosa vem de graça. Não nome de pessoa, né? Porque existem pessoas com o nome de graça. Mas graça aqui não é substantivo próprio, nome de pessoa. Graça aqui é um substantivo comum. Ter graça, ser graciosa, não é? Então, quando eu digo graça, graciosa, de ter graça, graça é substantivo comum, tá? Gracioso, que vem da palavra graça, aí ó, já se transformou em uma outra classe gramatical. Ele não é mais substantivo, agora ele é adjetivo, porque está dando característica a outro nome. Nesse caso aqui no texto, é o nome gestos. Lembram disso? Nervosa vem de nervo. Nervo é um substantivo comum. Mas quando eu uso a terminação osa e eu transformo nervo em nervosa, já não é mais substantivo, é um adjetivo. É uma característica, nesse caso aqui, da palmeira. Graciosa, que do mesmo jeito vem de graça, certo? Então, vocês vão observar isso atentamente, que algumas palavras que são substantivos podem se transformar em adjetivo, mudando a sua função, né? Mudando a classe gramatical, com essa terminação, oso ou osa. Então, vai modificar a palavra, né? O que seria substantivo vai passar a ser adjetivo, porque ela deixou de ser nome e passou a ser característica referente a um outro nome, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Manha. Manha. Manha é um substantivo, mas se eu acrescento oso ou osa no final, manhoso, manhosa, já é a característica de alguém, né? Eu tenho um cachorro manhoso, meu cachorrinho é manhoso, meu cachorrinho é dengoso, né? Então, manhoso já não é substantivo mais, é característica. Por quê? Porque manhoso está dando característica ao meu cachorro. Agora, se eu tiro o oso no final da palavra, então ela vai voltar para aquela palavra primitiva de origem, manha. Dengoso, se eu tiro o oso, dengo. Não é dengue, viu, gente? Dengo, tá certo? Então, são exemplos assim que eu falo para vocês. A palavra, deixa eu ver, preguiça. Preguiça é um substantivo comum, né? Ou um substantivo abstrato, né? Que você demonstra por atitudes, por ações, né? Não é algo que você pega, que você toca, que você sente com as mãos, com o tato, né? Então, você não vê, você vê através de atitudes, tá? Então, é um substantivo comum ou abstrato. Mas se eu coloco a palavra, a terminação no final, oso ou osa, preguiçoso, preguiçosa, já não é mais substantivo. Vai ser um adjetivo, uma característica de alguém, de alguma coisa, certo? Então, continua aqui nós trabalhando, a gente trabalhando adjetivo. O que é adjetivo? É a palavra que acompanha o substantivo, dando características a ele, certo? Então, é muito importante numa frase você primeiro localizar o substantivo, de quem se fala, né? De que se fala. Aí depois você vai observar se na frase existe uma palavra que dá característica àquele ser, né? Que fala, dá alguma informação sobre aquele ser. Então, pode ser adjetivo, ok?
Então, para o vídeo não ficar mais longo, até porque nós temos outras aulas sobre adjetivo e locução adjetiva, e o nosso assunto aqui mais específico hoje é a ortografia, que é a forma correta de escrever as palavras, e nós estamos relembrando adjetivo, tem tudo a ver, certo, gente? Então, observem aí que na atividade de vocês vai ter essas palavrinhas que são substantivos e que vocês vão passar para adjetivo, certo? Mas sempre refletindo sobre isso. O que é substantivo, o que é adjetivo. Quando que uma palavra é substantivo? Quando ela se refere a um nome, ela representa algo ou alguém. Quando que uma palavra é adjetivo? Quando ela dá característica àquele nome, àquele ser, certo? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pelas pessoas que estão sempre acompanhando nossos vídeos, né? Sejam os alunos, os pais, amigos, pessoas que nos dão assim esse incentivo, nos encorajam, né, a continuar. Estamos chegando aí na reta final desse ano das nossas aulas, mas ainda não terminou, né? Vamos continuar com essa garra, coragem, força, fé, e todos estaremos ao final dessa caminhada, né? Sairemos vitoriosos, se Deus quiser, né? Eu tenho dito aos meus alunos no nosso grupo que só temos a agradecer, porque estamos em casa com a nossa família, todos com saúde. Claro que cada um lutando do seu jeito, da sua forma, né? Para sobreviver, para viver também, apesar de muitas notícias tristes que nós tivemos, né? Então, que saibamos agradecer a Deus, não porque somos privilegiados ou porque merecemos mais do que outros, né? Mas que porque estamos aqui. Estamos aqui e precisamos agradecer só, tá? Fiquem com Deus mais uma vez. Saudades de todos. Não vejo a hora de ver o rostinho de cada um assim pessoalmente, de ouvir a voz, de sentir vocês, tá? Beijos no coração, sempre.